Oi, gente. O Supremo Tribunal Federal já tem evidências de que a crise dos Yanomamis foi agravada por inação do governo Bolsonaro. A gestão descumpriu decisões em prol dos indígenas proferidas pela corte, indicam informações, e além disso, o governo Bolsonaro teria prestado informações falsas à justiça, ou seja, teria dito que fez coisas que não fez, teria dito que realizou ações de proteção aos indígenas que não realizou. Olha, os responsáveis por isso têm que ser punidos. E eu quero lembrar a vocês que as inscrições para o meu curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia com Fernando Drummond estão abertas e é justamente para a gente fortalecer uma militância antifascista. Porque fascistas, tipo o Bolsonaro, não é? Tem uma visão predatória do meio ambiente, tem uma visão que tem que liberar garimpo, tem que liberar tudo. Ele incentivou o garimpo, ele falou em legalização do garimpo, ele incentivou o desmatamento, né? Disse que a exploração iria acontecer nessas áreas livremente, disse que não iria mais demarcar nenhuma terra indígena nem quilombola, justamente, e não demarcou, justamente para favorecer essas atividades. O Bolsonaro, mais do que omisso, o Bolsonaro tinha um projeto, e o projeto bolsonarista é um projeto de destruição dessas terras para exploração predatória delas por parte desses garimpeiros, dessas pessoas que exploram de forma completamente inadequada esses territórios e agravam a saúde e a vida de populações indígenas. Pois bem, as provas disso já estão com o Supremo Tribunal Federal, já estão sendo analisadas. O governo disse que realizou ações de vigilância alimentar e nutricional, não sei o que, operações de repressão ao garimpo ilegal. Isso foi discurso, né? Só que, contudo, segundo informações dos processos, as operações, sobretudo as mais recentes, não seguiram o planejamento aprovado pelo STF e ocorreram com deficiências. O STF detectou descumprimento de determinações judiciais e indícios de prestações de informações falsas à justiça, que serão apuradas. Em caso de identificação dos responsáveis, sofrerão devido processo legal para punição. E eu vou além, tem que ser punido mesmo, não pode ter anistia para esse povo, não. Por isso que a bandeira do sem anistia é uma bandeira tão importante. E quantos crimes o Bolsonaro e seus aliados vão ter que cometer para esse povo ser finalmente punido pelos seus crimes, né? Olha só, desde o final de semana e tal, o ministro Flávio Dino tinha dito que há fortes indícios de crimes, de genocídio, né? Olha só os dados do governo Bolsonaro sobre isso. Os dados são horríveis. Nos 4 anos do governo Bolsonaro, 570 crianças Yanomamis morreram de doenças curáveis, principalmente desnutrição, fome, mas também de malária, diarreia e malformações causadas pelo mercúrio nos rios. Mercúrio nos rios, produzido por atividade de garimpo. Segundo a plataforma de jornalismo amazônico Sumalma, com base em dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação, a reserva é invadida por garimpeiros ilegais há décadas, mas as incursões se multiplicaram muito, claro, depois que o Bolsonaro tomou posse em 2018, prometendo, olha as promessas do Bolsonaro, permitir mineração em terras indígenas anteriormente protegidas e se oferecendo para legalizar o garimpo. É óbvio que isso produziu uma gigantesca multiplicação da atividade do garimpo e contribuiu decisivamente para a produção dessa tragédia. É óbvio isso. E os responsáveis precisam ser punidos. A coluna da Mônica Bergamo é inclusive sobre isso. O STF já tem evidência de que a crise foi agravada por inação do governo Bolsonaro. E na coluna tem algumas coisas aqui que eu quero destacar para vocês. Ela lembra das diversas decisões em prol dos povos originários do Supremo Tribunal, da Corte Superior do Brasil, não é? O Barroso chegou a versar sobre o tema, né? E a mesma coisa, a gestão do Bolsonaro disse que fez coisa, não fez nada. Né? Tudo mentira, né? Tudo mentira. E vive uma explosão de casos de malária, incidência de verminosos facilmente evitáveis, infecções respiratórias, agravamento de desnutrição, né? E tem lá mais de 20 mil garimpeiros invasores na terra demarcada.
Isso é completamente irregular. Na semana passada, o Ministério da Saúde decretou emergência em saúde pública. Isso mostra que o governo Lula está agindo. O governo Lula está atuando. Uma equipe da Força Nacional do SUS foi para lá. Ou seja, existe ação em relação a isso, né? E olha só o desespero das autoridades indígenas, das organizações indígenas. Representantes da articulação dos povos indígenas do Brasil se reuniram com a equipe do ministro Luiz Roberto Barroso para cobrar a retirada dos garimpeiros ilegais do território Yanomami. Além da retirada dos invasores, eles pediram liberação de verbas extraordinárias para garantir a realização das operações na terra indígena. Olha, gente, o que está acontecendo na terra indígena é uma crise humanitária que, além de produzir a perda de vidas, além de ser um crime monstruoso que foi do governo Bolsonaro, que chega, e agora a gente sabe mais detalhes, tem mais os dados sobre isso. Felizmente o governo Lula está agindo para reparar essa situação, não é? Mas, não, além de reparar a situação, o judiciário tem que finalmente fazer o seu papel e punir os responsáveis. E aí eu não estou falando apenas do Bolsonaro, embora inclua o Bolsonaro nisso, mas todos aqueles que descumpriram decisões judiciais têm que ser punidos. Todos aqueles que prestaram informações falsas à justiça têm que ser punidos. E pessoas como o Bolsonaro, que incentivaram o garimpo e que supervisionaram a ação do governo que agiu dessa forma, também tem que ser punido. Já passou da hora, já há muito tempo, que o judiciário tem uma dívida com o Brasil quando o assunto é o Bolsonaro. Aliás, a dívida com o Bolsonaro começa na justiça militar. Porque quando ele planejou, ele foi aposentado como capitão, ele era tenente, ele não era capitão. Quando a justiça militar, em vez de expulsar ele do exército e prender ele, que era o correto, pelo crime que ele pretendia fazer, quando ele ainda era tenente, resolveu aposentar ele como capitão, como uma forma de se livrar do Bolsonaro, ali começou uma história triste, deprimente da justiça brasileira de ser conivente com o Bolsonaro, do jeitinho brasileiro de lidar com essa situação. Por isso que o tema do Sem Anistia é tão importante. Por isso que vocês divulgarem um curso como o meu, com o que eu estou fazendo com o Fernando Drummond, Luta Antifascista pela Democracia, o curso de Literatura e Política, é tão importante. Porque não pode ter anistia com esse pessoal. Não pode ter passar a mão pela cabeça, não pode ter passapano. Essas pessoas precisam ser punidas até pela questão do exemplo, até pela questão educativa, além de fazer justiça, pela dimensão fundamentalmente educativa e pela dimensão de exemplo que isso precisa acontecer. As provas estão coletadas, as provas estão na mão do Supremo. É hora da justiça brasileira, que tem uma enorme dívida com o povo brasileiro por ter sido conivente com o Bolsonaro por tanto tempo, é hora da justiça deixar essa conivência de lado. E para isso, nós pressionarmos, vocês divulgarem canais como o meu, é muito importante para a gente fazer essa luta juntos. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em outro vídeo. E torço para que vocês divulguem e se inscrevam no curso Literatura e Política. Mais informações no comentário fixado.